Olá, estamos aqui para mais uma aula do nosso novo canal Mais Humanidades. Estamos juntos aí para falar um pouco de fenomenologia. Estou fazendo uma aula para ajudar alguns estudantes aí que me pediram um material para poder estudar sobre o tema, referente ao que se estuda em ensino médio sobre fenomenologia, tá bom? Então, gostaria muito de contar com o seu like, sua inscrição, seus comentários e que você ative o sininho para receber notificações de outras aulas que virão com certeza. E desejo nessa semana aí que esteja tudo muito bem com você. Vamos lá para a aula, vamos para a nossa discussão breve aqui. Então, Introduzindo, Edmund Husserl, que viveu entre 1859 e 1938, é o fundador da fenomenologia. O projeto surge como uma crítica ao positivismo e à metafísica tradicional, que se via como as grandes correntes teóricas e metodológicas do final do século XIX. Né? O objetivo central é tornar as coisas mesmas na ideia, uma visão relativamente kantiana, uma tentativa de retomar a reflexão sobre as coisas, suspendendo pressupostos teóricos para descrever a experiência como ela se dá. Então, aqui a gente vai ter uma teoria filosófica metodologicamente estabelecida para propor uma maneira de aprender sobre a realidade, de lidar com a realidade, partindo de um suposto que está na filosofia, né, do Kant. Essa é uma fotinho aí do Edmund Husserl, fundador. Faltou uma fotinho de uma filósofa que eu vou citar mais à frente, tá? Então, eu vou ver se na edição eu consigo colocar. Então, fenomenologia contra a metafísica e o positivismo, por quê? Primeiro, contra a metafísica, porque se entende que a metafísica propõe sistemas muito abstratos, maneiras muito abstratas de lidar com a realidade, como se a realidade pudesse ser reduzida a conceitos ou a conceitualidades, ou multiplicada também, a gente poderia afirmar, né, uma realidade que você tem o real, mas você tem o além do físico, onde residiriam concepções, ideias, né, uma suposta substancialidade das coisas. Então havia ali uma discussão na época se as ontologias eram suficientemente boas para explicar a realidade, né? Então, não é que haja uma negação, mas se quer uma outra forma de olhar para a realidade que não seja por uma abstração absoluta dos conceitos da realidade, mas que seja um lidar com a realidade a partir de uma relação com as coisas. E não apenas uma relação do sujeito com a ideia, né? Do sujeito pensante com a ideia, mas uma relação entre coisas, entre objeto e sujeito. Em certa medida, isso remonta lá ao pensamento do Descartes, né, que divide o mundo entre coisas pensantes e coisas extensas, e que dá fundamentação para a gente pensar uma divisão clara entre sujeito e objeto. O que o Husserl está colocando é que talvez a relação não seja clara o bastante para que a gente alcance o conceito absoluto das coisas, que talvez a gente devesse suspender um pouco as nossas certezas e que a gente tomasse cuidado, porque talvez não seja possível chegar à essência pura das coisas. Talvez o que a gente possa compreender das coisas seja apenas as coisas de maneira parcial, uma radicalidade da percepção da parcialidade do nosso encontro com a realidade. Então, ele não está negando a possibilidade de conhecer, mas está questionando se é possível conhecer de maneira absoluta, perfeita. Será que é possível ter uma compreensão absoluta de determinados objetos? Né? E será que a gente consegue levar para a nossa consciência o que as coisas são na sua inteireza, na sua profundidade? Por exemplo, será que eu consigo entender uma filosofia na sua perfeição, ou uma pessoa, ou um objeto, como um violão, um piano? Então, o que a fenomenologia coloca é que talvez esse alcance
o nosso alcance não seja tão perfeito assim, tão capaz de construir abstrações radicais do que são as coisas, ao ponto de eu dizer o conceito perfeito de uma coisa, como na metafísica se propõe fazer ao reduzir as coisas à sua substância, à sua essência, entendimento do seu ser. Então, há um questionamento ali bastante radical do ponto de vista de uma discussão que a gente vê ao longo da história da filosofia, até onde pode chegar a nossa compreensão das coisas, né? E contra o positivismo, que vai colocar que é possível afirmar o puro fato, que é possível o pesquisador não se envolver tanto com a pesquisa, com o objeto, né? E que, de certo modo, né, o positivista acredita sim chegar na essência das coisas por meio de uma observação factual, metodologicamente constituída, mas de que seja possível reconhecer os fatos das coisas, né, e que seja possível divulgar esses fatos das coisas, esses fatos em si. Então, o positivismo ele tem um cientificismo que é de certo modo fruto de uma empolgação com a ciência, que mostra, sim, ajuda a construir o lugar da ciência no século XIX, XX, é importante em certa medida, mas será que a gente consegue resolver todos os problemas por meio da ciência, por meio dos fatos, por meio da positividade dos fatos, por meio dos números, das tabelas, dos dados empíricos, dos dados observáveis? Simplesmente, uma pergunta que o Husserl vai fazer é possível observar de maneira pura, de maneira perfeita? É possível que um observador descreva com perfeição um determinado fato, uma determinada situação? Na visão do Husserl, não é possível. Não é possível, porque o sujeito ele só pode ter visões parciais. E mais, né, se o positivista acreditava que era possível fazer um pesquisador, né, treinar um pesquisador para que ele apresente o fato em si, a coisa em si, você vai dizer não é possível isso. Sempre tem uma intenção. Não tem como esvaziar a intenção. Não tem como não ter intencionalidade nas ações. Ao escolher determinado tema para pesquisar, você já demonstra seus interesses, suas intencionalidades. Então, ele tem uma reflexão que é contrária, né, que se posiciona entre as teorias e procurando uma nova forma de produzir conhecimento, principalmente nas ciências humanas, né? Isso vai ser muito importante para a psicologia, muito importante para a psicanálise, muito importante para o desenvolvimento de ciências humanas no geral, né? Existe sim uma relação com Kant, com a ideia de fenômeno, porque o fenômeno para o Kant é aquilo que aparece para a mente, e que aparece para a experiência mediado pelas categorias do entendimento e também, lembremos, pelo nosso aparelho de sentir, que é cada um de nós, né? O número, a coisa em si, é inacessível na sua perfeição. Não teríamos um aparelho interno capaz de desvelar a natureza última das coisas. Não tem. Na visão do Husserl, não tem. Então, o que temos é, sim, fenômeno, aquilo que aparece. Nisso, Kant teria razão na visão do Husserl. Então, ele radicaliza, numa certa medida, esse conceito do fenômeno, dizendo, né, que a gente basta descrever as coisas como elas aparecem, e ao descrever as coisas como elas aparecem para nós, a gente vai se aproximando do que são as coisas, mas a gente não alcança sozinho a consciência total do que é um objeto. Não tem. A gente tem uma consciência que é uma certa consciência, a consciência do objeto para mim, da maneira como eu me relaciono com esse objeto, tá? Então, não tem como eu conhecer, sei lá, a minha mãe. Eu entendo a minha mãe como ela é para mim, e não vou poder negar a minha relação com ela, né? A minha filha sempre será minha filha, por mais que eu queira observar de uma maneira
isenta e diferenciada e afastada, não consigo desmembrar o fato de que temos uma relação e que essa relação afeta a maneira como eu compreendo, né? Então, o fenômeno é aquilo que se mostra para a consciência, é isso que é possível saber. Não o limite do conhecimento, mas seu próprio campo. Nosso conhecimento ele está limitado pela potência das nossas relações. O quanto eu posso enxergar de uma determinada área, o quanto eu consigo ver de uma determinada área. Isso teria a ver com as minhas memórias, com as minhas aptidões, com a minha experiência de vida. Isso coloca o sujeito observador como alguém importante na história da observação. Você precisa estabelecer o observador. Quais são suas relações, suas histórias, seus problemas, por que ele chegou aqui. E é por isso que você vai ver dissertações de mestrado, de filosofia, de ciências sociais, que tem essa discussão. Por que a pessoa que está fazendo determinada pesquisa chegou nesse tema? Porque o sujeito que observa é importante nessa história. O conceito de intencionalidade, tomado de Franz Brentano, toda consciência é consciência de algo. Talvez em Franz Brentano esteja mais claro, do que no próprio pensamento do Husserl, mas toda consciência é sempre uma consciência de algo. Isso significa que a consciência nunca está vazia, sempre dirigida a um objeto, seja real, seja imaginário, lembrado ou desejado, e mesmo que você não perceba, você sempre está pensando em alguma coisa. A não percepção, ela tornaria, talvez, parafraseando, usando um termo impróprio aqui, seria inconsciente, mas você sempre pensa alguma coisa. O objeto intencional não é apenas o mundo externo, mas o correlato da vivência subjetiva, ou seja, o objeto que a gente tem na mente, sempre a gente está em busca de compreender ou de pensar ou de lidar com algo. É sempre pensar em algo. A gente não pensa a árvore de modo universal e metafísico. A gente não pensa o conceito de árvore, a gente pensa em árvores concretas. A gente pensa em árvores possíveis, seja ela imaginária, seja ela uma árvore que você viu no mundo, você vai pensar sobre uma árvore com um determinado grau de concretude. Vai ter uma imagem, vai ter uma característica, não vai ser o conceito puro, na sua pureza. Então, nem é a perfeita objetificação das coisas e tradução simples que um positivista colocaria, nem a conceitualidade pura que um metafísico traria. Então, pensar árvore não é ter a imagem interna, é estar em relação intencional com a árvore enquanto objeto de pensamento. Assim, o estudo filosófico se volta à estrutura dessa correlação entre consciência e fenômeno. Então, é sempre árvore para mim, é sempre o conceito da maneira como se relaciona comigo. É como eu posso lidar, como eu consigo lidar com determinados temas. E essa é a fenomenologia. Na visão do Husserl, a intencionalidade teria uma estrutura, o ato intencional de conhecer seria chamado de noese, um ato, uma ação. Pensar, desejar, imaginar, recordar. O objeto pensado é o noema. E lembra que a gente tinha o nomênico no Kant, que seria o espiritual, o conceitual, o conceito em si, e o fenômeno. O Husserl está dando mais detalhamento a essa ideia, dizendo que o que é possível lidar é aquilo que a gente pensa de maneira relativamente particular em relação. É sempre um processo em relação. Eu penso em uma árvore. A noese é o ato e o noema é a árvore em si que você está pensando. O mundo não é um dado bruto,
né, ou um conjunto de dados brutos, mas aquilo que se constitui na experiência da consciência. O mundo é o mundo para mim, é o mundo que eu consigo ver, o mundo como eu vejo. Então a fenomenologia descreve como o objeto aparece sem pressupor sua existência metafísica. Então, nesse sentido, essa é a possibilidade do terapeuta, por exemplo, diante do seu paciente. Não é um paciente em si, é o paciente para mim, é o paciente na relação comigo, na nossa relação clínica, no nosso trabalho clínico. Muda o terapeuta, muda a terapia, muda o processo, muda a maneira como as coisas vão se realizar, né? O professor e o aluno, a relação se estabelece. Não é só o aluno querendo, também existe uma relação de dependência com o professor e o tipo de trabalho que ele estabelece. Então, aqui a gente tem que entender que existe sempre uma relação entre sujeito e objeto, que vai tornando as compreensões sempre relativas a essas relações estabelecidas, né? Então eu queria colocar aqui Edith Stein, né, que foi aluna de Edmund Husserl, e com a sua contribuição ela traz alguma diferença. Ela, lógico, trabalha a fenomenologia da mesma ponto de vista do Husserl, né? Ela é uma católica, é conhecida até como santa da Igreja Católica. Ela vai aplicar a noção husserliana de intencionalidade, né, na ideia de empatia, colocando, né, que empatia, né, não é só você, não seria só uma inferência lógica, mas uma capacidade de você ter conexão, uma conexão subjetiva com o outro, de maneira mais radical, de maneira mais profunda, né, e fundamentando a possibilidade de haver intersubjetividade, ou seja, um tipo de comunicação, um tipo de correlação que não é mediado somente pela linguagem, mas por processos muito próprios dos sujeitos e que acabam se comunicando e se correlacionando de uma maneira muito própria, muito única. A consciência não está apenas direcionada a objetos, mas também a outros sujeitos, né? Pensar um piano é uma coisa, pensar um sujeito é outra coisa, pensar uma pessoa é outra coisa. No caso do piano, por exemplo, ela vai dizer o que é um piano na casa de um pianista, o que é um piano na casa de uma pessoa que só usa esse piano como objeto de decoração. É lógico que, como objeto de decoração, ele também é um piano. Tudo isso é o piano, mas as relações são diferentes, a maneira como ele interage com o mundo é diferente. No caso da empatia, ela vai falar da maneira como eu percebo o outro e as experiências de vida do outro, né? Que não é só um raciocínio, mas uma doação do sujeito, né? Quando você vê alguém chorando, se for observar de maneira puramente objetiva e lógica, você só vê lágrimas, uma pessoa com lágrimas vertidas dos seus olhos. Mas quando você observa a pessoa chorando e você já começa a inferir as experiências que causaram esse choro, né, e às vezes se comove e chora junto, ali você encontrou um processo de intersubjetividade, né? Por isso que é tão importante a empatia, né, para entender e para construir a solidariedade, né? Um termo bastante interessante. Então, a gente teria uma consciência sempre direcionada a um objeto, esse objeto sempre é intencional, o ato é a noese e o noema é o objeto vivido, pensado, né? Então, para o Husserl, a gente estabelece ali uma relação sujeito-objeto. Já na Edith Stein, a gente consegue pensar um pouquinho além, principalmente quando fala de uma relação entre sujeitos. Pensar o outro como objeto, pessoa como objeto, mas não necessariamente como objeto para minha mente, mas um sujeito inteiro que se dá a conhecer para outro sujeito inteiro, né? E isso é bastante interessante, né? Pensando transcendência e metafísica, né, ao contrário de Husserl, Stein aproximou a fenomenologia da metafísica tomista, tá? Articulando a descrição fenomenológica em busca de fundamentos ontológicos. A gente, na relação, encontraria, por exemplo, Deus, né? No caso, São Tomás de Aquino, ele vê
na relação do ser humano com a natureza, uma maneira de encontrar Deus, porque os traços de Deus estão na natureza. Então, da maneira como aparece para mim a realidade, eu teria minhas possibilidades de ler e interpretar o que há de divino, o que há da mensagem divina, né? A Edith Stein mostra como a fenomenologia pode dialogar com ética, com alteridade e até com espiritualidade. E é curioso, essa mulher que morre, né, no campo de concentração, morre durante a Segunda Guerra, e ela é uma católica, e ela tem toda uma filosofia sobre colocar-se no lugar do outro, né? A empatia é a experiência pela qual percebemos a vida psíquica do outro como algo que não é nosso, mas que se apresenta a nós como vivida por ele, né? Muito bonito, muito importante. Então, concluindo, né, a gente tem uma crítica à metafísica dogmática, ao positivismo reducionista. Ele parte do fenômeno como aquilo que é possível conhecer da realidade, né? Sem pressupor que a gente vai alcançar o número incognoscível, ou seja, que a gente pode conhecer, mas a gente não vai conhecer a conceitualidade da coisa, a gente não vai conhecer o ser da coisa, a essência da coisa, a gente vai conhecer a coisa como ela se apresenta para nós, sempre limitada, sempre com uma parcialidade. Existe uma intencionalidade, né, que é o que eu quero saber, o como eu quero saber, o quanto eu posso saber, o como eu vou direcionar minha mente para aquele objeto. E no caso da Edith Stein, ela amplia, mostrando a centralidade da empatia. Faltou aqui só uma fotinho dela. Bom, tá aí a fotinho, né? E voltando a nosso primeiro slide, né? Essa era uma aula sobre fenomenologia, uma metodologia, uma maneira de enxergar o mundo, né? E às vezes a gente vai ver as coisas de pontos de vista diferentes, né? Às vezes um objeto muda tudo, às vezes um ponto de vista muda tudo, às vezes uma intenção muda tudo, tá certo? Então, fica aí a minha apresentação da fenomenologia. Veja se eu fui claro, que é um tema difícil, tá? É um tema complicado. Parece sim, mas hoje em dia é simples, tá? As pessoas já enxergam isso de maneira quase que espontânea. A gente entende que o outro é sujeito, que a gente enxerga o mundo de maneira parcial, mas naquela época era um debate ferrenho, sabe? Complicadíssimo. Tá certo? Fica até a próxima. Não esquece de dar um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, comenta, beleza? Aquele abraço, até a próxima.